Boa noite. É com muita alegria e satisfação que iniciamos mais uma sexta-feira de palestra aqui na nossa Casa Espírita, de forma virtual, mas com o nosso palco aqui, né, lembrando a nossa sede. E hoje nós teremos um irmão frequentador da nossa casa, né, que está um pouco distante, mas a internet vai nos aproximar. Então, a gente pede, antes do Frank começar, quem quiser, né, de colocar um copo de água perto do seu computador, do seu notebook, no seu celular, e durante a palestra, né, os espíritos que nos acompanham vão estar aí fluidificando a água. E, como sempre, precisamos nos manter relacionados com o plano espiritual. E nada melhor do que fazermos uma prece de abertura, né? Então, vamos, nesse momento em que estamos sintonizados com a espiritualidade, levarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, esse irmão que sempre está nos comandando, sempre está nos orientando e nos ajudando nessa caminhada tão necessária ao rumo ao Pai. Agradecemos a espiritualidade do Raimundo Mariano Dias, que sempre nos ajudam na tarefa de divulgação dos ensinamentos do Mestre, da doutrina espírita, que essa mesma equipe espiritual possa iluminar, tranquilizar nosso palestrante e nos acalmar também, para que possamos absorver todos os conhecimentos que ele irá nos passar. Pedimos ao Pai toda a sua energia, a sua misericórdia e a sua bondade, para que tenhamos momentos de muita tranquilidade nesses minutos que estaremos aqui ouvindo o nosso irmão Frank. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Então, vamos chamar aqui o Frank, né? Vamos ver. Boa noite, Frank. Deixa eu... Pronto. Tudo bem aí, Frank? Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os amigos aí que nos assistem, que nos acompanham. O Frank, muitos conhecem, né? Mas eu vou fazer um breve, muito curta aí, apresentação do Frank. Frank Michel Parente, Maringá, Paraná. Tá quente aí, né, Frank? Tá um pouquinho, rapaz. Começou a querer esfriar, de repente esquentou de novo, né, Marcos? Tá certo. O Frank tem a profissão de bancário, igual eu, né? Estamos aí na luta. Frequenta lá em Maringá a Casa Espírita Amei. Em Birigui, ele frequenta o Raimundo. Correto, Frank? Exato. Boas lembranças, ótimas lembranças dessa casa. E o Frank, além de palestrante, também participa do grupo da família, né? Que conversa com os familiares, com os pais, com os jovens. Isso é muito importante nos dias de hoje. E sem mais delongas, ele vai falar para nós sobre relações familiares. Frank, fica à vontade, a tela é sua. Obrigado, Marcos. Antes de mais nada, eu queria te agradecer pelo convite, tá? É um prazer enorme sempre estar lembrando da Casa Espírita Raimundo Mariano Dias, das pessoas que aí representam essa casa. Eu que desde pequeno, a minha mãe frequentava o Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, isso lá em 1980, 1990, eu acompanhava ela ainda, nas quarta-feiras à noite, naquela época terminava a sessão, a gente, que era criança, esperava o chazinho com a bolachinha, né? Então, eu comecei desde essa época já a ter esse primeiro contato com a casa, então eu sou muito grato a essa casa, praticamente toda a minha parte, todo o ensino religioso que eu tenho hoje, eu devo, né, à Casa Espírita Raimundo Mariano Dias e as pessoas, né, que aí se encontram, ótimas pessoas que nos trouxeram muito conhecimento e eu tenho muito orgulho dessa casa. Então, eu fiquei muito contente pelo convite. Todas as vezes que eu puder e você precisar, pode contar comigo, que acho que é muito importante, né, a gente falar de um tema tão relevante que é a doutrina espírita, né, e hoje, o tema escolhido é o tema de relações familiares, né. Eu acho que o momento é oportuno, né, por tudo que nós estamos vivendo, né?
Mas antes de a gente adentrar propriamente no tema, né, relações familiares, eu queria dizer para vocês, fazer um convite para quem já é praticante, conhece a doutrina espírita, ou para quem quer aperfeiçoar, ou para quem está assistindo, né, quer conhecer um pouquinho mais, é importante sempre o estudo, né? Eu acho que o estudo é uma maneira de você realmente compreender como que funciona o espiritismo, e a partir daí, dessa compreensão, a gente consegue se movimentar melhor, ter atitudes condizentes, né, com aquilo que a doutrina nos orienta, né? Então, pensando nisso, e até trabalhando nessa palestra do tema de hoje, a gente foi buscar as referências, né, dentro da doutrina, né? Por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? Tem um livro muito conhecido também, Renovando Atitudes, que fala dessa questão comportamental. O livro O Consolador, de Chico Xavier também, que traz bastante perguntas e respostas relacionadas a isso. Tem uma mensagem também muito importante, o livro Roteiro, né? Psicografado pelo Chico Xavier, Pensamento e Vida, Francisco Cândido Xavier também, né? E outros demais. E entendendo essa questão da família, que é importante, por que existe a família, né? E qual é essa e o que ela representa no dia a dia, quando a gente vê a questão da nossa existência aqui no planeta Terra. Pensando nisso, eu separei aqui os 5 princípios básicos do Espiritismo. O Espiritismo, que a partir daí você começa a compreender as coisas e começa a mudar suas atitudes através desse conhecimento. Então, hoje, para quem não conhece os 5 princípios básicos da doutrina espírita, o primeiro deles é a existência de Deus, né? Como todas as religiões, nós acreditamos que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, né? E eu costumo dizer sempre que conhece o autor pela obra. Onde a gente não encontra a resposta que o homem possa dar, com certeza isso é obra, né, do Ser Supremo. O segundo princípio da doutrina espírita é a imortalidade da alma. Ou seja, nós sabemos que além do mundo físico, existe um mundo espiritual. Então, a alma, ela não nasceu junto com o corpo, né? A alma já existe antes do corpo físico. Esse também é um princípio muito importante. O terceiro princípio é a comunicabilidade dos espíritos. O espírito age sobre a matéria, não é apenas consequência, é a origem de muitos fenômenos. Esse também é um princípio importante, porque é o espírito, né, que tem essa força através da matéria. O quarto princípio é a reencarnação. A alma passa por muitas existências corporais, com o fim de aperfeiçoar-se, fundamentando a justiça divina. Através desse quarto princípio, a gente consegue também entender e compreender várias situações, né, que às vezes a gente não encontra a resposta nessa existência, e a gente às vezes traz isso nas existências anteriores, né? E o quinto princípio é a evolução espiritual. Nós acreditamos que é o espírito que se eleva, né? Antes de existir o corpo físico, já existia o espírito. Nós existimos já há milhares de anos atrás. Então, com esses 5 princípios, quando a gente olha dentro do tema dessa noite, que é relações familiares, a gente já consegue entender a razão disso tudo, né? Eu vou trazer para vocês aqui uma questão do livro dos Espíritos, que é a questão número 167. Quando Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, pergunta aos espíritos, né, da primeira obra, o Livro dos Espíritos, qual o fim objetivado da reencarnação? Ou seja, o que nós viemos fazer aqui no planeta Terra? E a resposta dos espíritos para Kardec: expiação, né? Diferente de expiar, né? Porque expiação são provas e expiações. São situações que nós entendemos, né, desafiadoras, que vão fazer com que a gente vá progredindo, a gente vai se depurando com o passar do tempo. Então, este é o primeiro ponto importante, né? Por que nós reencarnamos? Porque nós temos necessidade dessa evolução constante, lembrando dos princípios básicos. Porque quando a gente consegue ter isso bem formulado, bem conceituado na nossa mente, nós entendemos a razão da reencarnação, né, que faz parte do nosso processo evolutivo. Na questão 258, continuando ainda, tem uma pergunta assim: quando na erraticidade, o que é isso, erraticidade? Quando a gente está ainda se programando para vir para o plano material, que seria a nossa vida atual. Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe se sucederá no curso da vida terrena? Olha só, né? Resposta dos espíritos para Kardec: ele próprio escolhe o gênero de provas
porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Significa, né, que antes de nós virmos para a existência atual que nós estamos vivendo, nós participamos, junto com a providência divina, de uma certa maneira, dentro das nossas condições. Isso só ocorre também com a vontade e a permissão da providência divina, que nós sabemos algumas coisas através do gênero de provas que nós vamos passar. Nós não sabemos exatamente questões pontuais, pequenas, mas o contexto de provações e expiações, nós já sabemos, porque isso está intimamente ligado com o nosso processo e nossa necessidade evolutiva. Então, quando nós estamos nos preparando para escolher uma família, para escolher a profissão, para escolher se vamos casar ou se não vamos casar, para escolher se vamos ter filho, e até mesmo na hora da nossa desencarnação, tudo isso é feito um processo, que nós podemos ir bem ou ir não tão bem, de acordo com as nossas decisões. Então, isso é programado, os gêneros são as circunstâncias, é o contexto que vai ser criado dentro daquele país, daquele estado, daquela cidade, daquele núcleo familiar e daquele núcleo social, para que você desenvolva aquilo que você precisa. Situações que talvez em existências anteriores nós não conseguimos, né, equacionar. E agora nós estamos tendo a oportunidade de uma nova existência, né, e se depurando, e assim sucessivamente, até que nós possamos encontrar a perfeição absoluta, né, que esse é o nosso objetivo na existência terrena. Temos muito que aprender, mas esse é o nosso objetivo. Entrando nisso, nós chegamos aqui à nossa família, né? Como eu disse, nós existimos por uma razão. A razão é a evolução. Quando nós chegamos aqui, nós somos recebidos pelos nossos pais, né? Ou os nossos educadores, ou as pessoas que estão ali para dar o apoio para nós. Neste momento, esta família é o núcleo base da sociedade. A estrutura inicial que nós vamos ter é como se fosse uma micro-oficina. E nessa micro-oficina, nós vamos aprendendo. Cada membro da família é uma forma de aprendizado. Então, neste momento, todo esse aprendizado, todas essas relações familiares, vai fazer com que este comportamento possa ser reproduzido depois na sociedade. Por isso que é importante a família. Os pais são os primeiros educadores, né? Só é a primeira impressão que os filhos recebem. Então, neste momento é onde a gente começa já a adquirir essas experiências, né? Que vai fortificando, nos fortalecendo para o nosso desenvolvimento. Bom, estamos no planeta Terra, já temos uma família. Na questão no livro O Roteiro, na lição número 39, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, existe lá uma lição que diz o seguinte, sobre a Terra. Diante da Terra, chama essa lição. O mundo, por mais áspero, representará para o nosso espírito a escola de perfeição, cujos instrumentos corretivos bem diremos um dia. Os companheiros de jornada que o habitam conosco, por mais ingratos e impassíveis, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Então, aqui, de uma certa maneira, devemos ser gratos pela oportunidade. Quando aquela pessoa diz, eu não pedi para nascer, na verdade, você implorou para nascer, porque a fila do outro lado é muito grande para receber uma oportunidade, porque nós percebemos que o planeta Terra é a chance que temos de nos melhorarmos. Quando nós saímos desse plano e voltamos para a erraticidade, para o mundo espiritual, você se dá conta, você se liberta, né, do apego material e percebe que para você buscar a evolução só tem um caminho: a bondade, a justiça, a caridade. Para isso, a gente começa a passar um filme para nós, né, de todas as existências e os acertos, os tropeços que nós tivemos. Então, aí que nós pedimos novamente, após um período também de melhoramento, pedimos uma nova chance para a gente voltar e parar de onde começou e recomeçar, né? Que é a oportunidade que nós temos. Então, a Terra, por mais difícil que seja, e se a gente olha hoje, a gente tem visto tantas coisas, né? Tantos problemas, tantas situações difíceis, né, de a gente poder até entender e compreender. Mas é necessário, porque o planeta Terra já foi preparado por Deus para que a gente viesse
e passasse por isso. Tá? No livro Pensamento e Vida tem um ponto importante, que é quando você tem essa percepção já que você existe, e tem um ponto que Chico Xavier traz através do Espírito Emmanuel, que chama no capítulo 2, chama o item vontade. Olha só o que ele fala sobre o que é vontade, que eu acho que isso está inerente ao espírito, né? Impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Temos o controle que nos dirige nesse ou naquele rumo. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Até para ficar parado e não fazer nada, você tem que ter vontade. Então, a vontade, ela está inerente. É como se fosse aquele impulso que move você. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque, às vezes, muitas pessoas se desanimam, perdem o ânimo pela vida. Eu digo a vocês que isso é muito prejudicial à existência. Nós estamos deixando de progredir. As dificuldades, elas existem para todos nós. Mas se você se entregar, é como se você estivesse desperdiçando a chance. É claro, se você não está bem de saúde, se você não está bem emocionalmente, temos que investigar e tratar. Mas o ponto é, se nós existimos, essa força que nos empurra, a gente tem que sempre buscar isso, porque é importante para o nosso desenvolvimento. Então, no próprio livro, Emmanuel traz sobre isso, como é importante a vontade, né? Que aquilo te move, te leva para frente. Estamos na micro-oficina que é a família, né? E como a gente começa a ser recebido? Como que é isso, né? A gente, antes de encarnar, nós escolhemos ali a família, quem serão os pais, né? E no momento que nós chegamos na família, neste ambiente, já começamos a ter relacionamentos, né? E é tão, assim, curioso, que às vezes, vários membros da família, você tem as pessoas que são afins e as outras pessoas que talvez têm postura muito diferente dos outros membros. Mas veja, quando Deus providencia uma família para que a gente possa estar ali se relacionando, existe por parte uma necessidade que haja o quê? Uma troca. Um membro da família deve ser excluído. Todos os membros têm que se sentir incluídos. Por quê? Porque às vezes não, né? Todos nós somos espíritos milenares. Cada um de nós tem pontos para ser somado e outros pontos que podem ser melhorados. Os pontos que nós podemos agregar, aqueles espíritos que vêm no mesmo núcleo familiar, às vezes eles vêm para conviver com você, para perceber coisas que em existências anteriores ele não teve oportunidade. E agora foi preparada uma família, talvez mais estruturada, pessoas mais equilibradas, para que ele conviva com aquelas pessoas que adquira aquilo que não teve oportunidade de adquirir em existências anteriores. Por sua vez, esses membros que têm uma certa estrutura também vão poder praticar o quê? A paciência, a caridade, né? Porque pessoas vêm necessitadas, né? Eles vêm realmente precisando desse carinho, desse afeto, se sentirem incluídos. Então, o objetivo principal da família é esse. Então, às vezes, quando uma pessoa diz, minha mãe, meu pai, essa família minha é problemática, ou isso, aquilo. Devemos lembrar que nós pedimos para estar naquele contexto, voltando lá atrás, nos 5 princípios. Tá? Nós sabemos que a reencarnação nos dá essa oportunidade. Então, as pessoas que ali se encontram, elas têm algo para ser trocado, algo para ser melhorado, né? Se nós somos espíritos milenares, se nós estamos oferecendo para o outro membro da família uma condição, ele também tem para oferecer para nós. Então, é essa troca. Se nós acreditamos em Deus, e Deus é a fonte primária de todas as coisas, ele é extremamente bondoso, ele não erra, né? Ele acerta sempre. Então, nós temos que confiar que toda aquela situação, todo aquele contexto é para que a gente possa se desenvolver, um ajudando o outro. Na questão 775, no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Olha só. Uma recrudescência do egoísmo. No português, significa aumento com maior intensidade do egoísmo. Significa que viver em família, você vai quebrando o egoísmo aos poucos, você vai fragmentando.
que é dentro do núcleo familiar que você desenvolve, né? Essas experiências de troca, da questão de não ser uma pessoa individualista, né? Que você tem que também saber que existem outros membros na família do qual também merece atenção, merece afetividade. Então, é isso, é cuidar de todos. Se um está bem, né? Temos que cuidar dele. Então, este egoísmo seria aumentado se nós não tivéssemos esse conceito de família tão bem definido, né? Aliás, o que nos define nós, os animais, é essa capacidade de raciocinar, essa capacidade de a gente cuidar um do outro, né? Então, o núcleo familiar, ele é importante para isso. E nós devemos nos esforçar ao máximo, levando em conta que se Deus nos confiou um filho, é como se nós estivéssemos dizendo para ele, olha, eu estou de acordo com todas essas condições que você me colocou. Eu vou ajudar esse filho, essa filha que veio, a levar até o encontro. Então, esse é o nosso principal trabalho dentro de uma família, quando você exerce a paternidade ou a maternidade. Então, veja só quanta responsabilidade, né, que a gente tem que ter, porque você também tem situações, problemas, né, que às vezes você tem que dizer sim, às vezes tem que dizer não, às vezes o filho ou a filha não gosta, mas você precisa enfrentar. Por quê? Nós temos que recuperar o poder revestido por Deus, no sentido, poder não, a autoridade que temos como pai e como mãe, para poder, às vezes, direcionar, né? Porque o filho não tem, às vezes, a maturidade para tomar certas decisões. Então, no núcleo familiar, né, a família tem esse papel, ocupa esse papel, né? E quando você tem no núcleo familiar, você já está ali se desenvolvendo, nós sabemos também que tem as questões, os conflitos de casais, né? Nós sabemos que antes mesmo de começarmos uma família, a mulher e o homem, antes de, como assim, propriamente dito, né, se juntarem para o casamento, existe o quê? Um pensamento que tem que vir antes, que hoje talvez esteja um pouco fora de moda, mas é o quê? É o conhecer o outro, conhecer a outra, conhecer um pouco a família do outro, conhecer um pouco a família da outra. Às vezes as coisas acontecem muito rápido, por várias circunstâncias, mas a recomendação é que a gente busque na outra pessoa afinidades, né? Imagine que se você pensa em construir uma família, ter filhos, e você quer um futuro melhor, não dá para pensar se não for uma pessoa que tem pontos em comum. Então, às vezes, no início do namoro, ou no noivado, a gente tem que ter esse cuidado, porque aquilo tende a dizer um pouco do que vai ser na frente. Então, é importante ter esse tempo, sim, porque essa relação, ela vai se formar. Então, imagine, hoje você conhece uma pessoa, começa a se envolver com essa pessoa, com a intenção de casar com essa pessoa, e até, quem sabe, ter filhos e tudo mais. Para isso, você tem que ter coisas em comum, né? Os pensamentos precisam estar meio que sintonizados. Porque imagine depois se vier o filho, se vier 2 filhos, se vier 3 filhos, né? Tem que ter uma sintonia muito boa para que você consiga, dentro desse lar, que é a base da sociedade, educá-los, amá-los, cuidá-los, para que eles se tornem pessoas de bem. Então, esse é o ponto principal. Às vezes, a pessoa fala, mas se não der certo, a gente se separa. É um atraso, é um desperdício. A gente tem que tentar ver se realmente existe afinidade. Se não existir afinidade, é melhor que a gente repense e realmente se sentir seguro, a mulher, o homem, para assumir um compromisso tão sério quanto esse. Porque o casamento envolve sérias coisas, né? E depois acontece, que a gente tem visto muito nas relações familiares, a questão dos conflitos de agressões, às vezes verbais, até mesmo agressões físicas, né? Então, quando você percebe que o casamento realmente está ficando muito pesado, a situação está ficando incontrolável, é melhor, então, que se sentem na mesa e encontrem uma saída. Olha, se tivermos que separar, vamos separar, mas vamos fazer isso de forma digna, né? Não se permita nenhum tipo de agressão e também não agrida o outro, né? Porque isso só vai trazer complicações maiores. Se tiver filhos, os filhos podem até se traumatizarem. Então, nas relações familiares hoje, isso é muito importante, né? Ter esse cuidado e se respeitarem, né? Porque a gente percebe que a partir de uma agressão verbal, daqui a pouco tem uma agressão física e por aí vai. E agora, esse período, né, que nós estamos vivendo, nós sabemos que aumentou muito essa situação, porque as pessoas estão muito próximas, né? Dá a entender que as pessoas talvez não se conheciam. E agora, como tem essa aproximação, todo mundo dentro de casa, isso tem atritado ainda mais. Então, precisa ter esse cuidado, que é o pensar no outro.
Quando a gente casa, a gente esquece que às vezes também tem que dividir as responsabilidades, né? E isso às vezes cansa um pouco o membro da família. E isso é o que realmente leva ao atrito. Então nós temos que aprender a cuidar do outro, a pensar no outro, né? A se importar se o outro está bem, se o outro se não está bem, e tentar ajudar. Esse que é o papel da família, né? Não é simplesmente se esconder atrás da sua individualidade. Por isso que é tão importante a família, que vai quebrando essa coisa do egoísmo, né? Tem uma frase importante, né, que a gente diz que é educar é a arte de formar caráter. E, de fato, né, eu acho que a gente tem que preparar as pessoas, não pensar simplesmente que os filhos se tornem pessoas bem resolvidas materialmente, mas pessoas bem resolvidas emocionalmente. Então, eu acho que a educação, a gente tem que preparar o filho, a filha, para situações, problema na vida. Por exemplo, frustrações, decepções, perdas, traições. Para isso, a gente precisa mostrar o caminho. E o caminho é o quê? A educação religiosa, é o sentido do bem, né? Existem pais que ensinam filhos, a escola é tal, a alimentação é tal, mas quando é para falar sobre ensino religioso, não tem esse mesmo empenho que deveria ter. Se o filho depois crescer e quiser seguir um outro caminho, é uma questão opcional, mas nós precisamos apresentar para ele as opções. Como que ele vai poder escolher isso se ele não teve esse conhecimento? Então, nós não podemos deixar essa responsabilidade em cima de nossos filhos. A gente tem que apresentar para ele as opções. Depois, com maturidade, ele pode escolher o caminho que ele vai querer seguir, não tem problema nenhum. Mas o importante é que nós, como pais, devemos, sim, ter o mesmo empenho, como temos outros tipos de empenhos para outras situações, na questão religiosa, que é tão importante, né, para que a gente possa ver que nossos filhos estão bem estruturados, estão prontos para a vida, porque nós sabemos, né, o quanto, né, a vida real lá fora, né, vai exigir, assim como exigiu de nós, vai exigir deles. Então nós temos que preparar. E eventualmente, quem nunca perdeu um emprego na vida? Pode acontecer. E como é que você vai reagir? Né? Você vai ter momentos ali de tristeza, mas o mundo não vai acabar. Você vai ter que continuar caminhando e buscar um novo caminho. Eventualmente, você vai gostar de uma pessoa e a pessoa não vai gostar de você. Você não vai ter um amor correspondido. E como é que você está emocionalmente com isso? Você consegue lidar com isso? Você vai ficar alguns dias, momentos de tristeza, mas quando aquilo começa a permanecer, aí se torna um problema maior. Então, situações, problemas não fazem mal, nos criam uma resiliência, né? Dão para nós condições de se firmando na vida, que é o que a gente deseja hoje para os nossos filhos, né? Nós queremos que eles sejam pessoas emocionalmente bem resolvidas. O sucesso financeiro, o sucesso material, é consequência do trabalho, do esforço, de uma série de coisas. Mas acho que o mais importante, quando um pai e uma mãe deixam esse planeta Terra, é quando você vê que teu filho está bem resolvido, que ele aprendeu as noções de cidadania, de uma maneira que ele possa depois fazer as próprias escolhas e lidar com as dificuldades, que acho que o grande desafio hoje, porque viver só na parte boa é fácil. Agora, quando vem a dificuldade, como é que você lida com ela? Né? Lá fora é assim, né? Porque às vezes o filho está dentro de casa ainda, não experimentou isso lá. Então, o que você não aprende dentro de casa, você experimenta na rua. Nós vemos muitas famílias, às vezes, se desestruturarem porque falta, às vezes, uma conversa aberta, falta explicar o que realmente é na vida, né? Então, nada acontece por acaso, depende de esforço, depende da nossa vontade. Se as coisas não estão saindo bem, devemos, sim, sentar, conversar com a esposa, com o marido, com os filhos, e, na medida que você achar necessário, ir pontuando, olha, isso aqui não está legal, isso aqui está tudo bem, e a partir daí, você começa a criar uma harmonia dentro do lar, de diálogo, porque o que falta muitas vezes hoje é isso, né? Às vezes a gente quer impor alguma coisa para o filho não quer ouvir, e o pai também não quer deixar de ser ouvido, e as coisas não se... Então, a gente precisa dar um passo para trás, né? E procurar respeitar a opinião, a individualidade. Hoje a gente tem visto que muitos pais querem, você vai fazer tal curso, você vai fazer tal faculdade. Depois, o filho não consegue se desenvolver, vira um profissional frustrado, porque não consegue ir bem na vida, e como que ele vai produzir para a sociedade? Né? Agora, se você tem um profissional que ele está bem preparado, ele está bem formado, ele está emocionalmente equilibrado, ele vai ser um profissional bom para a sociedade e vai produzir coisas boas. Então, a gente tem que respeitar isso, porque, às vezes, muitas famílias, por uma questão de rótulo, de status, né,
querem que você faça tal coisa, porque aquilo vai dar mais dinheiro. Nós não sabemos. Quem é que garante qual vai ser qual foi a programação feita para aquele filho? Se ele fosse exercer uma profissão na área de saúde ou na área das ciências exatas, nós não sabemos. Isso é uma questão vocacional. Nós temos que aproveitar a nossa estrutura, ajudá-los, direcioná-los para que eles façam uma boa escolha e sigam sua vida. Se nós queremos um mundo melhor, passa pela boa educação. Educação, não só educação acadêmica, educação escolar, mas educação moral, as virtudes do coração, que eu acho que é essa que fica com a gente. Então, a gente precisa entender que você tem que fazer as duas coisas. Não dá para pensar só em virar ano, se você precisa também viver. Enquanto a morte não nos abate, né, para a próxima escalada, nós temos a vida para tocar. E nós precisamos saber que, neste plano atual, nós precisamos, sim, fazer esse tipo de ter esse tipo de senso crítico, saber a hora que você tem que trabalhar mais a questão das virtudes morais, a hora que você precisa trabalhar a questão dos estudos, né, para você subsistir. É assim que Deus, é isso que Deus espera de nós. Falando um pouco ainda de pais e filhos, tem um assunto bastante, né, importante, que acho que é sensível também, que a gente tem acompanhado, a questão do suicídio. O suicídio entre a idade de 15 e 29 anos tem crescido muito, né? E isso se dá por uma questão de relacionamento familiar. Muitas vezes, o filho se sente um pouco excluído, então ele acaba buscando essa afetividade em outras fontes. E muitas vezes isso acaba gerando um vazio muito grande. Então, é um ponto sensível, mas eu acho que, como o tema é relações familiares, né, fica aqui a nossa sugestão de que vamos estar mais próximos. Vamos estar bem mais próximos para que a gente possa acompanhar como que está essa questão emocional do filho e da filha. Porque muitas vezes o relacionamento familiar acaba empurrando aquele membro da família para fora daquele núcleo, né? Imagine você que se você tem um dia difícil, ou você está passando por algum problema, você não vê a hora de voltar para sua casa, porque aí você se sente protegido naquele ambiente, né? Você em casa, mas o nosso lar, né? Olha, que vontade de voltar para minha casa, deitar na minha cama e poder refletir um pouquinho. Então, essa sensação de lar tem que existir para que a gente possa estimular que o nosso lar seja uma fonte de renovação das nossas energias. Então, os pais devem sempre manter esse bom convívio, esse diálogo, e o filho também saber que quando ele pode retornar para casa, para o lar, que ele vai encontrar ali uma condição boa para ele, né? Esse é um ponto muito importante para a gente lidar com situações. Evidentemente, que quando a gente recebe um filho dentro do nosso núcleo familiar, ali Deus nos preparou. Olha, talvez a aprovação daquele casal receber aquele filho, e aquele filho traz ali, né, um certo comportamento, talvez de existências anteriores, que nós temos que entender. E aí, a partir disso, nós não sabemos também. Às vezes, os pais também têm uma certa ligação com isso. Então, é importante nós nos esforçarmos para fazer o nosso melhor, sempre, né? Tem uma frase que diz que as orações das mães arrombam as portas do céu. E é verdade, né? Nada como o amor de mãe, né? Que é um amor, talvez, que se aproxima mais da palavra amor, né? Eu acho que o amor de mãe é ímpar. Então, eu acho que nós devemos sempre nos esforçar e jamais desistir de uma relação familiar, principalmente com filho ou com filha. Por quê? Nós temos ali um compromisso, né, para com Deus, de recebê-los, amá-los, educá-los, formá-los, né, para que quando a gente possa passar dessa fase, a gente possa ver nossos filhos bem resolvidos emocionalmente. Materialmente, as circunstâncias da vida, as coisas vão acontecer naturalmente. E um ponto sensível também, que eu gostaria de comentar, ainda falando um pouco de relações familiares, a questão da fase da infância, quando você está na fase da infância e vem passando para a adolescência. Existe aí uma mudança de comportamento por parte do adolescente, né? E nesse momento exige mais cuidado nosso, de estar mais próximo, porque as mudanças hormonais, isso mexe muito, e nessa idade, devido a essa situação, né, dessa mudança comportamental e hormonal, os pais precisam começar a estar mais próximos. E algumas alterações, a mãe ou o pai,
começar a indagar. Se o filho não perguntar certas coisas, começar a indagar, saber até onde está o nível de conhecimento do filho e da filha. Porque as relações que você não aprende na sua casa, você experimenta lá fora na rua. Então, se você não aprendeu em casa, o filho talvez vai ter esse ensinamento na rua, e às vezes pode ser de um jeito muito ruim, que é o que você vai tentar corrigir. Ali você já gerou um problema sério para o filho ou para a filha. Então, esse é um ponto importante. A gente deve sempre se aproximar. Não devemos, assim, antecipar certas coisas, mas tem que saber medir. Olha, eu acho que meu filho já sabe disso, acho que a minha filha já sabe sobre aquilo. E aí você vai se aproximando para ver o nível de conhecimento que ele tem. É uma maneira da gente perguntar, né? Que aí você vai saber o nível de profundidade, aí você começa a interagir, ter um diálogo para que ele possa, sim, receber as instruções, não de terceiros, mas dos próprios pais, que eu acho que é o melhor caminho quando a gente olha, assim, o mundo hoje tão dinâmico, com bastante informação, a filha tem acesso à internet, e aí você pode receber informações de várias pessoas, mas ninguém, como pai e como mãe, ou educador, educadora, a pessoa que cuida do filho, tem mais interesse de cuidar bem do que essas pessoas. Então, a gente não deve delegar essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, né? Esse momento exige esforço. E aí é onde vê que, às vezes, as famílias se desestruturam, porque essas escolhas demandam tempo, demandam esforço, né? E aí você precisa, né, investir nisso. E esse investimento, esse tempo, pode ser, né, trabalhoso, vamos dizer assim, custoso, mas vale muito a pena. Depois de uma certa idade, o filho ou a filha já atinge uma maturidade onde ela recebeu ali e vai ter uma vida saudável, né? Na questão 922, no Livro dos Espíritos, tem uma frase que diz assim, uma pergunta, desculpa, que Kardec faz aos espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, aí vem a pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? É uma pergunta muito significativa, porque quer dizer, o que seria felicidade? Aí vem a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, às vezes, nós estamos colocando metas inatingíveis, inalcançáveis na nossa vida, projetando também isso na vida de nossos filhos, daqueles primeiros, os membros que estão ali no núcleo familiar, e isso nos desgasta, isso nos tira o sono. E o objetivo principal é ter o quê? Uma vida equilibrada, ser uma pessoa bem resolvida emocionalmente. E, naturalmente, de acordo com as nossas necessidades, nós vamos suprindo essas necessidades, vamos tendo um equilíbrio, e isso nos traz uma paz, uma tranquilidade. Juntamente, ter um bom conhecimento de ensino religioso também nos traz paz, que é estar conectado, né, com a providência divina, que nada acontece, né, sem a permissão e sem a vontade dele. Agora, se nós não tivermos esse conceito bem definido sobre felicidade, nós estaremos sempre projetando, quando tiver isso, aí chega aquilo lá, não, agora quando tiver mais aquilo, você nunca vai se sentir bem. Se bem que nesse mundo que nós vivemos, nós temos momentos de felicidade, né, momentos de alegria, né, você está feliz, porque nós sabemos que existem situações, problema, que é para o nosso próprio bem, e é com essas situações que a gente vai se desenvolvendo, vai aprendendo situações na vida, que é o objetivo principal. No livro Consolador, tem uma pergunta, a número 190, ainda falando sobre essa questão de pais e filhos, que eu acho que é muito importante, né? Que a gente tem visto tanta coisa hoje, é feita uma pergunta assim: quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder aos pais? Ou seja, o pai e a mãe jamais desistem de um filho. O filho pode ser o que for, mas para o pai e para a mãe, aquilo instintivamente, nós sabemos a responsabilidade que nós temos. Então, não importa, nós vamos estar sempre próximo dos filhos, tentando auxiliá-lo, tentando ajudá-lo. Olha a resposta. Se você fez tudo isso ainda, e ainda assim, o movimento do filho ainda não foi no sentido que você esperava, a resposta vem nessa seguinte direção. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho, de orientação educativa dos filhos, é justo que os responsáveis pelo instituto familiar
sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, esperem a manifestação da providência divina, para o esclarecimento dos filhos incorrigíveis, compreendendo que essa manifestação deve chegar através de dores e de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Então, meus amigos, se você está aí me ouvindo agora, e você conhece ou está passando por um problema desse, tenha confiança, faça o seu melhor. Lute todos os dias para que onde você vê uma tendência negativa no filho, uma inclinação, tente ajudá-lo, né? Tente tirar aquilo para que na vida futura dele não se torne maior. Deixa criar uma raiz muito forte. E se mesmo assim é isso, por tudo que você estiver fazendo não funcionar, a providência divina está atuando junto com a gente. Ela vai criar condições, seja uma condição às vezes dolorosa, para que aquela pessoa possa estar refletindo, repensando, porque somente com a dor, com as dificuldades, quando a pessoa cansa de sofrer, meu Deus, eu cansei de sofrer. Aí ele se abre, né? E aí as coisas começam a fluir melhor, e aí vem a possibilidade de mudança. Né? Porque às vezes a gente está tão assim, focado numa ideia, obcecado numa ideia, que a gente não consegue enxergar o que está em volta. E sobre o tema relação familiar, o que nós temos que ter em mente, como eu disse no começo, nós fazemos algumas escolhas junto da providência divina quando estamos nos preparando para estar nessa existência atual. Nossos pais, nós somos preparados para que aqueles pais nos recebam. Existe um vínculo entre a mãe e o espírito que está vindo. Então, isso é importante. Toda relação de pais e filhos tem ali, sim, um vínculo muito forte. Esse vínculo, quando você tem membros na família que se desentendem, por alguma razão, nós temos que pensar assim, olha, se não fui eu o causador, talvez foi ele. Se não foi nesta existência motivo do conflito, né, dos problemas, pode ser que venha de outros, porque você não encontra, às vezes, explicação nessa, mas você vai encontrar, talvez, explicações em outras. E, a partir daí, há uma necessidade de mudança de hábito. Porque aí, às vezes, velhos hábitos que nós trazemos com a gente atrapalham a relação atual. Porque o objetivo da relação atual agora é aproximar os pais e os filhos, para que a gente possa, né, cumprir com aquele papel. Então, nós estamos voltando, nossos pais estão nos recebendo, e a partir dali os pais começam a nos ajudar, nos dar os primeiros passos na vida. E aí, quando você sai daquela fase da infância e vem para a adolescência, já começa a mostrar um pouco da sua personalidade, porque aí você já começa a trazer um pouco da bagagem de outras existências. E aí é onde os pais têm que começar a prestar atenção e começar a dialogar, verificar onde estão os pontos a ser desenvolvido. Porque senão a pessoa sai de casa com aquela sensação, eu tive tudo que meu pai e minha mãe podiam dar. Ah, mas a gente escuta muito os pais dizerem isso. Eu não tive isso, mas meu filho vai ter. Né? Ou seja, nós não tivemos, porque talvez para nós, de acordo com a nossa necessidade evolutiva, era importante que nós não tivéssemos. Por quê? Porque isso nos fez uma pessoa talvez mais forte. Como que a gente sabe o que a gente vai dar para o nosso filho? O limite, pessoal. O limite é o necessário. Porque, às vezes a gente quer criar o filho dentro de uma bolha, e aí isso atrapalha depois, quando ele vai para fora do núcleo familiar, quando ele vai conviver na sociedade, e isso causa muito ruído, porque não consegue ter essa noção. E aí o filho sofre, porque as pessoas lá não têm a mesma compreensão que um pai com a mãe tem. Então, o objetivo principal nosso é cuidar para que os filhos sejam pessoas bem educadas, para que os filhos sejam pessoas bem amadas, mas, acima de tudo, quando tiver que dizer sim, diga sim. Quando tiver que dizer não, diga não. E a mesma coisa o filho para com os pais. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, na piedade filial, né, isso é um ponto importante. Nós, filhos, que temos nossos pais vivos, devemos sim cuidá-los, amá-los, por tudo que fizeram para conosco. Se a piedade para com o próximo é importante, imagine para com nossos pais. Às vezes os pais, nós não sabemos o que os nossos pais passou para cuidar de nós, na nossa infância, mas com certeza fizeram o melhor que eles puderam fazer. E nós, se você está numa condição agora de poder ajudar, de poder acompanhar,
dê também esse carinho, mas não só ajuda material, principalmente o carinho, a afetividade, para que os pais se sintam incluídos. Porque a questão de estar incluído vai acima de qualquer outra, que é aquela sensação de você estar participando com a família. Então, por isso, quando você volta nos 5 princípios da doutrina espírita, onde você pega a reencarnação, existe uma razão. Nós não podemos deixar ninguém da nossa família excluído. Pelo contrário, devemos todos nos sentir incluídos, porque essa inclusão fortalece os laços, né? Nos traz essa condição de estar perto, de cuidar, né? De presenciar os momentos alegres da vida, né? Então, meus amigos, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem final para vocês, que nós somos seres, né, imortais, e que nós estamos tendo a oportunidade de melhorarmos a cada existência. E o importante da relação familiar é saber que, dentro do núcleo familiar, tudo está certo. Você, às vezes, está num ponto, o outro membro da família está num ponto, e essa troca é a relação saudável, é o que Deus espera de nós. Então, que as nossas relações familiares possam ser cada vez mais saudáveis, que possamos respeitar as individualidades, porque cada pessoa aprende no seu tempo, cada pessoa tem o seu momento, e que estejamos sempre ali, para que os membros da família possam crescer. E quando nós retornarmos, né, para a nossa verdadeira vida, lá possamos ser bem recebidos. Olha, você fez um bom trabalho, cumpriu bem o seu papel. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem final para vocês, que Deus é único na nossa vida, e por mais difícil que seja, Ele está sempre ao nosso lado, e teremos sempre essa ajuda que vem do céu. Obrigado a todos. Frank, muito obrigado pelas suas palavras. Você foi falando, a gente vai repensando nossos atos como os pais, como os filhos, né? Onde é que a gente deixou de fazer, onde é que a gente fez algo diferente, né? Agradeço muito a sua explanação, a sua palestra, né? Eu que sou monitor no curso de iniciação, agora, quando eu for falar do tema família, vou falar ao pessoal, olha, acesse o link do Frank lá no Facebook do Raimundo antes da nossa aula, porque foi uma aula extremamente importante. Muita gratidão, meu irmão. Eu agradeço, Marcos, mais uma vez o convite, falar desse tema tão importante. Então, toda vez que você precisar, conte comigo, você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você, por todas as pessoas, e principalmente por essa casa que faz tanto bem para nós. E para a gente aumentar a nossa conversa aqui, Frank, rapidinho, vamos adicionar aqui uma pessoa. Você conhece o nosso vice-presidente? Opa, conheço, claro. Boa noite, Zé, tudo bem? Tudo em ordem. Muito obrigado, Frank, pela aula que você passou para nós. Né? Muito grato. Eu que agradeço a oportunidade única, cara, de rever vocês aí e sentir essa energia. O que é essencial. Frank, mais uma vez, obrigado. Né, esperando você nesse palco aqui, tá? No dia que você estiver em Birigui. Obrigado, Sim, Marcos, mais uma vez eu quero te agradecer ao Zé, agradecer essa casa maravilhosa, que eu tenho muita gratidão por tudo que essa casa fez para mim, para minha esposa, para meus filhos, para minha família, muitos amigos queridos aí que eu tenho em Birigui, eu sou conterrâneo, então fico muito feliz de estar com vocês essa noite, e sempre que precisar, conte comigo. Eu desejo a vocês aí uma excelente no final de noite, sexta-feira, um final de semana com muita paz, com bastante tranquilidade para todos nós. Obrigado, Frank. Vamos lá, meu vice-presidente? Vamos fazer a prece? Então, vamos lá. Só nos resta, né, a agradecer por tantos benefícios, tantas benesses que o Pai concede para nós. Uma noite maravilhosa de orientação, trazida por nosso querido Frank, a nossa gratidão, elevando o pensamento a Jesus, pedindo sempre essas oportunidades que são tão enriquecedoras para o espírito eterno que somos. Que a cada dia possamos ir burilando o espírito, burilando a nossa caminhada, deixando suplantarmos esse espírito velho, esse homem velho que somos, para inaugurarmos o Espírito Eterno com conhecimento, buscando a verdade,
que um dia nos libertará. Que Jesus sempre nos abençoe nesse propósito de conhecer para progredir, para evoluir. Que assim seja. Agradecemos a todos os amigos do Facebook, aqueles que estão desencarnados na nossa sede, que também assistiram essa palestra, viu, Franco? Tenho certeza. Então, agradecemos a todos e até uma outra oportunidade. Abraço, Moura. Abraço, Franco. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí. Boa noite para vocês. Vai, tchau. Fiquem com Deus. Um bom fim de semana aí para todos.